A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira, você está aqui no canal Boas Notícias e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Nós estamos já com a nossa lição de número 4 deste quarto trimestre de 2025. Estamos falando do corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E o assunto da lição de hoje, a lição 4 para 26 de outubro de 2025, é o corpo como templo do Espírito Santo. Diz-nos assim o texto áureo: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. A verdade prática nos diz: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos, como possuímos o nosso corpo, certo? Bom, a nossa leitura bíblica em classe está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, e depois capítulo 6, versículos 15 até o 20. E diz-nos assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Graças a Deus. Olha, esta lição revela uma verdade transformadora. Nosso corpo não é apenas matéria, mas templo do Espírito Santo. Compreender isso muda a nossa relação com o pecado, com o cuidado pessoal e também com o serviço cristão. A palavra-chave desta lição é exatamente a palavra templo. A palavra templo. E diz-nos assim nossa introdução: na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Esta lição está subdividida em 3 tópicos principais, que são eles: corpo, propriedade e habitação divina, também o corpo como tabernáculo e terceiro, cuidando do templo do Espírito. Olha, nós vamos trazer essa panorâmica dessa lição, desses tópicos. No primeiro tópico que diz que somos propriedade, habitação, ou seja, fomos comprados e selados. Nos tempos bíblicos, nos portos à beira-mar, os comerciantes, principalmente os de madeira, deixavam a madeira lá por alguns dias. Madeira vinda do Líbano, principalmente. Porém, um funcionário ia lá e colocava uma espécie de marcação, que era o timbre, que era a marca do proprietário, do seu patrão, de quem comprou aquela madeira. Então, quem passava lá por aquele porto e olhava, sabia que aquela madeira já estava vendida, já tinha um comprador, e aquela identificação, aquela marcação, como um carimbo, era de certa forma, o aviso de que tem dono, está pago, não mexa, certo? Nesse caso, nós também fomos comprados. E no momento em que a pessoa se converte, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar. No momento que o Espírito Santo vem habitar,
ele é a marca, ele é o selo que diz que agora nós temos um proprietário, nós temos um dono, nós temos um senhor. Nós somos propriedades exclusivas de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quem não tem o Espírito Santo, o tal não é de Deus. Então o que prova que alguém é de Deus é ele ser habitado, é ele ser selado. E selo do Espírito Santo não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. O selo recebe todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Já está marcado, tem dono. Deus sabe quem são os dele, mas o diabo também sabe porque ele vê a marca. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, é outra coisa, são acontecimentos à parte. Um tem a ver com propriedade, outro tem a ver com revestimento de poder e capacitação espiritual para fazer a obra. Bom, tendo dito isso, você e eu jamais podemos deixar de ter esse sinal em nós, o Espírito Santo, porque ele é a marca de que nós pertencemos a Deus. E já que nós somos de Deus, ele tem a propriedade, mas ele também tem o domínio. O crente, o salvo, o verdadeiro cristão, ele não é dono do seu nariz, como há uma expressão popular, né? Ah, eu já sou dono do meu nariz. Querem dizer, eu já sou maior de idade, eu faço da minha vida o que eu quiser. O crente não. Quem é morada do Espírito Santo, quem é filho de Deus, ele não se governa. Ele vive sob a orientação de Deus. Ele é propriedade de Deus e tem o Senhor como seu domini. Domini, que é a mesma coisa que Senhor ou dono, certo? É ele que orienta, é ele que diz, vá para cá, vá para ali. Você e eu podemos até colocar a mão no arado para servir a Deus e fazer a sua obra. Mas é Deus quem define para que lado o arado vai virar, certo? Para onde esse arado vai virar? Nós só não podemos olhar atrás. Colocamos a mão no arado e deixa que o dono da obra e o nosso dono diz a hora de o arado virar, vira para aqui, agora ara para esse lado aqui, agora vai arar naquele outro terreno e tudo mais. Controle de Deus sobre nossas vidas, certo? No segundo tópico, falando como o corpo, como tabernáculo, é uma simbologia da tenda da congregação que Moisés fez ainda lá no deserto, que era dividida em 3 partes principais. A parte exterior, que era o pátio, e essa parte exterior era visível por quem estava de fora. Tinha um cercadinho, mas aqui de fora dava para ver os sacerdotes trabalhando, fazendo sacrifício e o altar onde era queimado. Agora só via isso aí, essa parte, essa primeira parte, o pátio. Passou para dentro, quem estava fora não via. Só mesmo quem estivesse lá dentro. Os sacerdotes, no lugar santo, onde tinha o candelabro, onde tinha a mesinha dos pães da proposição, o altarzinho do incenso, certo? E essa era a parte mais frequentada pelos sacerdotes. A segunda parte, depois do véu, uma partezinha menor, um quartinho menor, ali ficava a arca do testemunho, a arca da aliança, com o propiciatório, a sua tampa totalmente em ouro, enquanto a arca era feita em madeira e revestida de ouro, representando a madeira a parte humana e o ouro a parte divina do Senhor Jesus. E o propiciatório todo de ouro, representando ali a presença de Deus com 2 querubins. Bom, nessa parte externa, o pátio, representava o corpo, o contato com o mundo exterior, o contato com as outras pessoas, com a vida material, certo? O lugar santo já tem mais a ver com a alma. Ali era a parte onde os sacerdotes trocavam os pães uma vez por semana. É a parte onde ficava acesa as 7 lamparinas do castiçal, do candelabro de 7 lâmpadas. É onde ficava o incenso, tem a ver com adoração e oração e súplica. Essa era a parte que tem, vamos dizer assim, tem a ver com emoções, com sentimentos, com desejos, tudo mais. Mas o lugar santo, o mais profundo, de onde a voz de Deus ecoava e onde 2 vezes por ano o sumo sacerdote entrava lá, 2 vezes por ano no mesmo dia. Apenas um dia no ano, que era o dia da propiciação, o dia de fazer intercessão por si mesmo, por toda a nação. Naquele dia ele entrava 2 vezes no lugar santo. Apenas uma vez por ano, um dia no ano, 2 vezes ele entrava lá. E somente o sumo sacerdote, certo? E só entrava depois que ele fizesse o sacrifício
primeiramente por si, purificando a si mesmo, santificando a si mesmo, para depois entrar. E aí representava a parte mais interior do homem, o seu espírito, pois é exatamente no espírito que há essa interação entre o homem e Deus, entre o espírito de Deus e o espírito do homem, certo? Por isso, o tabernáculo tem toda esta simbologia do homem, só que hoje o tabernáculo onde Deus habita não é mais feito por mãos humanas. Foi feito pelas suas próprias mãos. O homem que já nasceu de novo, que é templo e morada do Espírito Santo. No nosso terceiro tópico, traz-nos aqui um alerta, uma orientação para cuidarmos do templo do Espírito, que é o nosso corpo, e dizendo para fugir da prostituição e ter disciplina espiritual, assim como é possível ter disciplina com o corpo. As academias estão cheias de gente de manhã cedo. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã tem gente na academia. E muitos deles são pessoas que se dizem crentes, filhos de Deus, servos de Deus. Essas mesmas pessoas dificilmente têm o mesmo ânimo para ir para a oração no mesmo horário, no templo, certo? Dificilmente. Então nós precisamos ter cuidado com o templo do Espírito, cuidando da saúde, cuidando da higiene e tudo mais, mas o corpo pode ser treinado em tudo. Quando a palavra de Deus nos fala em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar, o termo ali ensinar se aplica a não somente o ensino teórico, como o professor que está em sala de aula e ministra geografia e dá a aula de história e tudo mais. Isso aí é uma aula que o aluno lhe dá a aula, aprendeu. Se não aprendeu, o problema dele. Já o ensino de Provérbios 22:6, ensina o menino, tem a ver com treinamento. Podemos até substituir e dizer, treine o menino no caminho que deve andar. Treinar. Você, quando é treinado, você condiciona seu corpo, mas também seu cérebro. Fica marcado no seu cérebro e você nunca mais esquece o que você um dia treinou, ou vários dias. Pode ficar 20 anos sem andar de bicicleta, mas se andou muito de bicicleta há anos atrás, no dia que pegar, sai pedalando tranquilamente. Pode não ser especialista, nunca vai para a Olimpíada competir natação, mas se aprendeu a nadar, no dia que entrar na água, consegue nadar, certo? Porque não simplesmente foi ensinado, foi treinado. E nós precisamos treinar-nos na palavra de Deus, treinar-nos na Bíblia, treinar na oração, tudo mais. Porque tudo pode ser condicionado. A nossa mente e o nosso corpo, certo? E nesse cuidado com o corpo, a palavra diz fugir da prostituição, mas a palavra em grego pode ser qualquer tipo de impureza ou imoralidade sexual. E aí entra, por exemplo, a pornografia. O efeito da pornografia no cérebro da pessoa que está viciada em pornografia é semelhante ao efeito causado por uso da cocaína e heroína, certo? Drogas viciantes. O mesmo efeito no cérebro o mesmo efeito que causa a cocaína e a heroína, o vício na pornografia também o faz na pessoa. E tem as suas consequências. A pessoa que usa droga uma vez, se sente bem, gosta, então ele quer sentir aquele prazer de novo. Daqui a pouco vai diminuindo o espaço. Se era uma vez por dia, agora 2 vezes por dia. Aí vai diminuindo porque quer sempre mais. De hora em hora, até que chega um ponto que fica praticamente um zumbi, um morto-vivo perambulando pelas cracolândias da vida, por causa do sistema de recompensa do cérebro. Isso acontece também com a pornografia. No viciado em cocaína e heroína, também há consequência a longo prazo. A pessoa deixa de se alimentar direito, começa a ter problema no relacionamento familiar, começa a perder peso e realmente não cuida mais da sua aparência, não está mais nem aí para os seus cabelos, seus dentes, e fica uma situação terrível. A longo prazo a pessoa vai definhando por causa do uso da droga. E há uma escalada de consumo, quer consumir sempre mais, quer provar mais uma coisa,
começa com cigarro, depois vai para uma maconha, já uma cocaína, depois uma pedra de crack, e a pessoa vai sempre procurando algo mais para tentar satisfazer-se. Assim acontece com a pornografia. Se não tomar cuidado, ela também vai escalando. Daqui a pouco não sente mais prazer com o sexo normal, homem e mulher. Daqui a pouco já muda o uso natural da mulher, fazendo sexo de forma que não deveria fazer. Daqui a pouco já não se satisfaz só com a esposa, quer acrescentar mais algum objeto, algum brinquedinho para incrementar, né? Como diz, apimentar a relação. Daqui a pouco os brinquedinhos já não são suficientes, precisa de ter mais alguém no relacionamento. Sexo a 3, a 4, a sei lá quantos. E daqui a pouco já não se contenta mais só com o marido, só com a esposa, e vai indo, vai indo. E principalmente quando começa na adolescência e na juventude, se não cuidar, a pessoa se torna um viciado sexual. Embora seja casado, tenha o seu cônjuge, mas não se satisfaz mais. Precisa sempre estar buscando fora. Precisa sempre de novidade. E a novidade é sempre interessante, é sempre excitante. Então tem pessoas que, embora tenha seu cônjuge, precisa lá fora tentar, de alguma forma, preencher esse vazio causado por um problema no seu cérebro, em consequência da pornografia. Eu tive um colega de trabalho, ainda no meu tempo de infância, de adolescente, que ele casado, e ele me contava as coisas do seu casamento, e ele dizia que não dava. E aquele moço me dizia, olha rapaz, eu tenho minha esposa, tenho filhos, mas eu já não me contento só com ela. Ele estava na cama com a esposa e ao terminar tinha que ir no banheiro, concluir o serviço, porque ele desde a adolescência era viciado em masturbar-se. Então é um problema sério que acontece com muitas pessoas, o vício na pornografia. E vamos vigiar cada um de nós para termos o nosso corpo em santidade, para que o Espírito Santo não saia de nós, mesmo no momento mais íntimo da nossa vida conjugal, certo? E o nosso corpo pode ser treinado para tudo, para ciclismo, para natação, para futebol, para um trabalho especializado. Tem pessoas que já são tão treinadas a trabalhar em altura que nem sente vestígio, nem medo, nem nada. Acostumou a trabalhar em prédios altos, empendurado e tudo mais. Outras pessoas não dão conta disso, mas a pessoa se preparou, treinou, o seu corpo foi condicionado a isso. Então, nós treinamos para o trabalho e tantas outras coisas. Por isso, também devemos treinar o nosso corpo para o jejum, treinar para a oração, para o estudo da Bíblia, para congregar-nos no templo junto com a nossa família cristã, para evangelizar e tudo mais que é possível fazer em prol do reino de Deus. É preciso treinar, tá? Agora, ninguém consegue ser ou pode ser templo do Senhor, templo do Espírito Santo, vivendo irresponsavelmente, vivendo de qualquer forma, vivendo dizendo que é cristão, mas só na aparência. Não dá, não dá. Então, o que fazer? O que fazer? Primeiro, vamos fazer de tudo para vivermos em santidade. Segundo, fugir do pecado. Fugir, igual José fugiu da esposa de Potifar, fugir do pecado. Não deu uma de santão, cantarrão, não, eu aguento, eu olho. Não, o inimigo a gente resiste. Resistir ao maligno, ele é que foge. Agora, o pecado, a idolatria, as tentações, a gente tem que fugir da tentação. O que mais? Cultivar hábitos que agradam a Deus. Em Filipenses 4:8, ó, tudo que for honesto, tudo que for decente, tudo que for de boa fama e tal, pense nisso. Tá? O que fazer? Honrar a Deus com o corpo, até na hora de se vestir, dê uma olhadinha no espelho. Senhor, tu está satisfeito? Mais do que perguntar, meu bem, meu marido, você está satisfeito com essa roupa? Minha esposa? Ou eu mesmo? Não, agora eu gostei, estou satisfeito. Está satisfeito? E Deus está. E Deus está satisfeito com a forma que eu estou me apresentando. Então, honrar a Deus com o corpo, certo? O que mais? Ouvir e obedecer à voz de Deus. O que fazer para ser templo do Espírito Santo? Louvar e adorar a Deus com todo o nosso ser, como diz o Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O que mais? Não minimize a ação do Espírito Santo em minha vida.
Deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus em tudo. Segundo Tessalonicenses 5,19 diz, e não extingais, não minimize, não diminua a ação do Espírito Santo. E como é que a gente diminui? Sendo desobediente, entendeu? Não sendo sensível à voz do Espírito Santo, achando que podemos fazer tudo na nossa vida, comprar, vender, viajar, sem a orientação dele, sendo que Jesus disse, olha, vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas, estará convosco e tudo mais. Nós não podemos e nem devemos viver sem o Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado a você pelo carinho de assistir esse vídeo. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal se ainda não é. Uma ótima aula para você, uma ótima escola dominical. E a gente se vê, se Deus permitir, no próximo vídeo. A paz do Senhor para todos.